Bavaria is a picture book land famous for its Lederhosen and its beer halls. But at the end of World War I, in this traditional heartland of Germany, conditions existed which would create a revolution. After the war, the Allies continued to blockade Germany, and the returning troops who marched through Munich, the capital of Bavaria, were shocked to discover how much their families were still suffering. Anteriormente ao cinema utilizado para a manipulação e difusão de uma nova ideologia, esse meio artístico viveu fases de grande desenvolvimento, principalmente na Alemanha dos anos 20. Fortemente marcado pela influência de vanguardas plásticas, o cinema alemão aderiu ao expressionismo para que fosse possível demonstrar, através da arte, o que sentia aquele povo após humilhante derrota na Primeira Guerra Mundial. Ambientes escuros, maquiagens intensas e sombrias são alguns dos marcos de sofrimento de uma sociedade inteira. O teórico alemão Siegfried Kracauer publicou em 1947 o livro De Caligari a Hitler. A obra revolucionaria as interpretações históricas sobre o cinema enquanto expressão de uma sociedade. O objetivo do autor foi explicar o cinema alemão do período entre guerras enquanto arte que refletia o terror, o medo e o ódio da sociedade alemã, apática diante da derrota sofrida na guerra. Subjetivamente, aquela sociedade escondia medos e vícios que eram explorados no cinema pela aliança entre cor, som e imagem do expressionismo nas telas. Kracauer identifica certos temas e ressonâncias culturais, entre o cinema alemão dos anos 20 e os filmes de propaganda do Terceiro Reich. No entanto, ele evidencia as diferenças ideológicas e os usos políticos nos dois períodos. Em 1933, quando os nazistas chegaram ao poder na Alemanha, o contexto político atinge a indústria cinematográfica alemã. A Lei de 6 de junho de 1933 proíbe os alemães que não são de linhagem pura trabalharem na produção de filmes. Mais de 1.000 pessoas, entre diretores, atores e produtores alemães, escolhem ou são forçados ao exílio. Diretores como Fritz Lang e Robert Wiene, famosos por filmes memoráveis como Metrópole e Gabinete do Dr. Caligari, trocam o cinema alemão pelo trabalho Hollywood. Nesse período, a Alemanha foi privada de talentos como a atriz Marlene Dietrich, opositora pública do regime nazista. O objetivo deste trabalho foi analisar de que maneira o cinema, produzido na Alemanha nazista, fortaleceu a propaganda de Estado entre 1933 a 1945. Quando os nazistas chegaram ao poder, Joseph Goebbels, braço direito de Adolf Hitler, acredita ser o cinema o maior instrumento para uso político de um regime. Durante a década de 30 até o final da Segunda Guerra Mundial, o Ministério de Propaganda nazista produziu dezenas de filmes de propaganda e entretenimento que faziam apologia direta ao regime. Enquanto alguns diretores recusavam de forma temerosa qualquer envolvimento com o partido nazista, outros colaboraram com a nova estética que esse propunha, por exemplo a cineasta Leni Riefenstahl. Lançado em 1938, o filme oficial dos 11º Jogos Olímpicos, Olímpia, da cineasta Leni Riefenstahl, é um importante registro para entender como a ensinação política foi posta em prática pelos nazistas no contexto olímpico. A primeira sequência do filme apresenta esculturas gregas que representavam uma transposição do espaço no tempo. A escultura O Discóbolo de Miro surge no Estádio Olímpico de Berlim, simbolizando um elo entre a cidade grega de Olímpia e a Nova Alemanha. As esculturas gregas são superpostas de modo gradativo por imagens de um atleta simbolizando um guerreiro alemão, herdeiro da cultura da antiguidade clássica. Durante os Jogos de 1936 e posteriormente com o filme, os nazistas construíram uma propaganda político-ideológica que exaltava o mito ariano e o culto ao corpo como expressão de força de combate. Hitler não contava, entretanto, com o desempenho dos atletas negros norte-americanos no atletismo.
O mais notável foi Jesse Owens, considerado o homem mais rápido dos jogos. Unmittelbar nach dem deutschen Einmarsch in Polen war ein Filmteam, das von Goebbels den Auftrag erhalten hatte, einen Propagandafilm zu drehen, in die besetzten Gebiete abgereist. Der Film wurde in den jüdischen Elendsvierteln polnischer Städte gedreht. As imagens eram preferencialmente de judeus de nariz protuberante, coluna encurvada, justamente para explicitar uma oposição entre eles e os arianos. Eram retratados como donos de bancos que roubam o dinheiro dos cidadãos alemães em época de crise ao país. Grandes artistas dessa cultura foram censurados por Hitler, pois, segundo o Führer, retratavam criaturas doentes e imperfeitas. Tais imagens passaram a ser usadas em relação à cultura judaica, afirmando ainda mais como inimigos da nação, como no filme Judeu Eterno. Immer dort, wo sich an einem Volkskörper eine Wunde zeigt, setzen sie sich fest und ziehen aus dem zerfallenen Organismus ihre Nahrung. Mit den Krankheiten der Völker machen sie ihre Geschäfte und darum sind sie bestrebt, alle Krankheitszustände zu vertiefen und zu verewigen. So ist es in Polen, so war es in Deutschland. So haben die Juden es in ihrer ganzen Geschichte gemacht. Wo Ratten auch auftauchen, tragen sie Vernichtung ins Land, zerstören sie menschliche Güter und Nahrungsmittel. Auf diese Weise verbreiten sie Krankheiten, Pest, Lepra, Typhus, Cholera, Ruhr und so weiter. Sie sind hinterlistig, feige und grausam und treten meist in großen Scharen auf. Sie stellen unter den Tieren das Element der heimtückischen unterirdischen Zerstörung dar. Nicht anders als die Juden unter den Menschen. Am gefährlichsten aber wird das Judentum dort, wo ihm erlaubt wird, sich in die heiligsten Dinge eines Volkes, in seine Kultur, seine Religion und Kunst hineinzumischen und darüber seine anmaßenden Urteile abzugeben. Einer der Grundpfeiler der NS-Ideologie war die Verschönerung der Welt. Vor langer Zeit war die Welt einmal rein gewesen, aber Rassenmischung und Degeneration hatten sie verunreinigt. Nur eine Rückkehr zu früheren Idealen konnte die Gesellschaft wieder zum Blühen bringen. Zu Beginn der 30er Jahre begann Hitler eine Kunstsammlung anzulegen. In dieser Privatgalerie ahnt man Hitlers Weltbild und die Ideale, denen er wieder zur Geltung verhelfen wollte. O documentário sueco-alemão Arquitetura da Destruição, dirigido por Peter Cohen, foi lançado em 1992 e é considerado uma das melhores interpretações sobre o surgimento do movimento nazista. No documentário, o roteiro e as imagens traçam a importância da arte na propaganda, que por sua vez teve papel fundamental no desenvolvimento do nazismo em toda a Alemanha. Não há como reabilitar esses filmes, separando a estética e retirando-lhe o caráter propagandista e político. Filmes como Olímpia, Judeu Eterno e outros, produzidos durante o Terceiro Reich, não podem ser descontextualizados de seus objetivos. Seria simplista ou ingênuo fazermos apenas uma análise estética desses filmes, desconsiderando a apologia ao racismo, a discriminação e a exclusão do outro. Experimente gehören ins Laboratorium und nicht vor die Millionenschar der Rundfunkhörer.